Boa tarde, aluno do 9º ano. Vamos à explicação de mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje está na página 81 do livro didático de vocês, tá certo? Que é razão entre as medidas de comprimento de segmentos de retas e segmentos de retas proporcionais, tá certo? Então nós temos aí um primeiro exemplo. Esse exemplo está na página 81 do livro, vocês podem acompanhar lá, tá certo? Então nós temos dois segmentos de reta. Tem um segmento de reta aqui AB, tem um segmento de reta CD, tá certo? O segmento de reta AB tem medida de 4 centímetros e o segmento de reta CD tem medida de 6 centímetros. Aí ele pede aí, nesse caso aí, a razão entre as medidas de comprimento desses segmentos de reta AB e CD. Esse tracinho aqui em cima de AB quer dizer o segmento de reta AB, e esse tracinho aqui em cima do CD quer dizer segmento de reta CD. Então ele quer a razão entre os segmentos de reta AB e o segmento de reta CD. Então eu posso escrever a razão como sendo AB, o segmento de reta AB, sobre CD, tá certo? Então a razão é AB sobre CD, AB sobre CD. Mas quanto é que mede o segmento de reta AB? Mede 4 centímetros. Então eu vou substituir AB, a medida de AB, né, isso que é 4 centímetros. E aqui CD mede quanto? 6 centímetros. Então, sobre 6. Simplificando aqui, eu posso simplificar essa fração aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então a razão é quanto? 2/3. Então, determinei aí a razão entre o segmento de reta AB e CD, tá certo? Segundo exemplo, pessoal, também tem aí abaixo, tá certo? Abaixo desse primeiro exemplo, vocês podem acompanhar aí. Ele está dizendo aí que o segmento de reta, tem um segmento de reta EF, que mede 10 centímetros, e tem um segmento de reta GH, que tem medida de 15 centímetros. Ele pede para determinar a razão entre esses segmentos, tá certo? Então, primeiro, ó, a ordem é EF sobre GH, tá certo? Então, pessoal, quem vem primeiro, né, é F, então EF vai ser o numerador. Quem vem depois, né, GH, então GH vai ser o denominador. O primeiro vai ser a parte de cima, o que vem depois é a parte de baixo, tá certo? Então, sempre vai ser dessa forma. Então, ó, quanto é que mede EF? 10 centímetros. Sobre GH, quem é GH? 15 centímetros. Fazendo aqui a simplificação na fração, eu vou ter, ó, 10 dividido por 5, 2, 15 dividido por 5, 3. Então, deu um 2/3. Observem, tá certo? Eu observo que essa razão é 2/3. Ou seja, a razão entre esses dois segmentos de reta, AB e CD. E que também a razão entre os segmentos de reta EF e GH, a gente também obteve a razão 2/3, tá certo? Então, com isso, nós podemos dizer que nessa ordem AB, CD, EF e GH, tá certo? Ou seja, AB, o segmento de reta AB, o segmento de reta CD, o segmento de reta EF e o segmento de reta GH, ele apresenta o que? Proporcionalidade. Elas são retas, ou seja, são segmentos de retas proporcionais. Mas por que, Leonardo, eles são segmentos de reta proporcional? Porque a razão é a mesma, tá certo? Então, por isso eu posso dizer o seguinte, que AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Isso é verdade? Sim. Por quê? Quanto é que mede AB? 2. Desculpa. Vamos logo aqui direto. Qual é a razão entre AB e CD? A gente já tem aqui. Quem é? 2/3. Igual. E quem é a razão entre EF e GH? Também é 2/3. E é justamente o que nós temos aqui, ó. 2/3 é igual a 2/3. Eu tenho uma proporcionalidade. Se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, vou ter uma igualdade, não é isso? Então, eu posso afirmar que entre os segmentos de reta AB, CD, EF e GH, nessa ordem, existe o quê? Uma proporcionalidade entre esses segmentos de reta, tá certo? Pronto, dando continuidade aqui, eu coloquei outro exemplo aqui, onde eu tenho um triângulo ABC,
Aqui eu tenho um triângulo ABC e aqui eu tenho um triângulo, desculpa, DEF. Então, triângulo DEF. E aqui eu tenho um triângulo ABC, certo? Então eu tenho dois triângulos. Se eu pedisse aqui, pessoal, qual é a razão entre os menores lados do triângulo ABC, o menor lado do triângulo ABC e o menor lado do triângulo DEF? Então, eu observar aqui, quem é o menor lado do triângulo ABC? O menor lado do triângulo ABC é esse aqui que tem medida igual a 3. Então, quem é? AB. Então, seria AB sobre o menor lado do triângulo, desculpa aqui, do triângulo EFG, tá certo? Eu tinha copiado aqui errado, mas já fiz a correção para a gente continuar aqui. Então, ó, o menor lado do triângulo ABC é quem? AB. Sobre o menor lado do triângulo DEF. Quem é? DF. Sobre DF. Vocês observam que o menor aqui não é 12? Então, ó, quanto é que mede AB? 3. Sobre quanto é que mede DF? 12. Simplificando aqui, 3 por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, a razão entre os menores lados, o menor lado do triângulo ABC e o menor lado do triângulo DEF é 1/4. Tá certo? Agora vamos fazer a razão entre o maior lado do triângulo ABC e o maior lado do triângulo DEF. Qual é o maior lado do triângulo ABC? É esse aqui, ó, que tem medida de 7. Não é isso? Então seria quem? AC. Sobre o maior lado do triângulo DEF. Quem é? DE. Esse aqui que mede 28. É o maior, não é isso? Então DE. Então, quanto é que mede AC? AC mede 7. Quanto é que mede DE? 28. Simplificando aqui por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 28 dividido por 7 dá quanto? 4. Tá certo? E, continuando aqui, o terceiro lado, você já pegou o maior e já calculei a razão entre os menores lados dos triângulos dos triângulos ABC e do triângulo DEF e do maior lado. Agora nós vamos calcular o do terceiro lado, o que sobrou, aquele intermediário que fica no meio. Quem é? BC no triângulo ABC, quem seria? BC. E no triângulo DEF seria quem? EF. Quanto é que mede BC? A medida de B até C, 5. Sobre EF, 20. Simplificando aqui por 5. 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. Então vocês observem que a razão é a mesma, tá certo? Então, sendo assim, a razão a mesma, ele diz assim: calcule a razão entre as medidas de perímetro do triângulo. Se eu fosse calcular a razão entre o perímetro do triângulo, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Também tem que ser igual a razão das medidas dos lados, tá certo? Como a gente calculou aqui. Então vamos calcular aqui primeiro o perímetro do triângulo ABC. Perímetro do triângulo ABC. O que é o perímetro? Eu vou somar todos os lados. 3 mais 7 mais 5. 3 mais 7 mais 5. Vai dar quanto? 15. Então o perímetro do triângulo ABC é 15. Agora vamos calcular o perímetro do triângulo DEF. Tá certo? Triângulo DEF. O perímetro também é a soma de todos os lados. Então, 28 mais 20 mais 12. Não é isso? Vai dar quanto? 60. Então, se eu for calcular a razão entre os perímetros dos dois triângulos, tá certo? O perímetro do triângulo ABC e o perímetro do triângulo DF, perímetro do triângulo ABC sobre o perímetro do triângulo DEF
F, eu teria. Quanto que é o perímetro do triângulo ABC? 15. Sobre o perímetro do triângulo DEF, 60. Simplificando aqui por 15, eu vou ter quanto? 15 por 15, 1. 60 dividido por 15, 4. Mesma razão aqui, ó, 1/4 em todos os casos. Tá certo? Então vamos lá para a atividade. Pessoal, agora a atividade. A atividade é na página, começa na página 81. Vai ser na página 81 e 82 do livro, tá certo? 81 e 82. A questão 30, A, B, C, 2 linhas em cada. A questão, na letra D, você vai deixar 4 linhas. A, B, C, 2 linhas em cada. Na D, 4 linhas. Questão 31, A, B, C, D, E, F, 2 linhas em cada. Questão 32, A, B, C, 3 linhas em cada. 33, 2 linhas. 34, 4 linhas. 35, na letra A, 6 linhas. Na letra B, 1 linha. 36 não faz. Aí 37, na letra A, 6 linhas. Na B, C e D, 4 linhas em cada. Tá certo? Então essa atividade para vocês. Tenha toda uma boa aula. Até a próxima, se Deus quiser.